A maior parte da comunicação hoje, é claro, está nas redes sociais. E para isso, é claro que uma pessoa cuidando do social media e também de criação é essencial para a sua empresa se destacar nesse mar de comunicação que chega até a ser algo estafante de tanto barulho, tanto ruído que tem. E para falar sobre isso, estou aqui com a Amanda e online com o Matheus. Amanda responsável pelo social media da máquina e o Matheus na parte de criação e design. Muito bem-vindos, pessoal. Obrigada, Gus. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar com uma pergunta bem básica. Aliás, não uma pergunta, eu vou pedir mais uma linha do tempo para vocês, meio que breve, de como que as redes sociais mudaram ao longo dos últimos anos. Antes a gente tinha só aquela questão do Orkut, comunidade, aquela coisa bem básica. Aí veio o Facebook, agora Instagram, tudo mais. Enfim, vocês podem fazer um breve resumo dessa linha do tempo, em que situação estamos agora? A rede social, ela nasce ali naquele momento onde as pessoas, precisavam se comunicar online, né, e aí a gente tem ali a criação do Instagram, lá por volta de 2011, 2010, aonde começa a se popularizar, principalmente aqui no Brasil, né, e nasce com esse princípio, né, de ser uma rede social. Hoje a gente não tem mais isso, ela não é mais uma rede social, tanto que a gente tem monetização das plataformas, as marcas elas precisam se impor para além de ser uma grande vitrine, as pessoas hoje elas não postam porque é o álbum de fotos virtual delas, né, elas postam para gerar um conteúdo e eventualmente isso vira uma possibilidade de trabalho, né, então a gente parte do princípio onde era uma rede para a gente se comunicar e interagir, e passa para um local onde as pessoas, na verdade, trabalham, né, grande parte. Tanto marcas quanto, pessoa física que eventualmente acaba se tornando aí os nossos influenciadores. Eu concordo com a Amanda, eu acho que as redes sociais hoje em dia tá mais para uma vitrine, né. Realmente eu não vejo mais como uma rede social, acho que hoje em dia as pessoas usam mais para talvez captar clientes, no português claro, tipo, fazer dinheiro, do que como era antes, né, de tipo estar compartilhando coisas da vida, etcétera. Porque se você rola ali o feed ali por 5 minutos, pelo menos umas 2, 3 publicações ali você vai ver que é de alguma empresa, que é algum criativo aí de performance e tal, e eu acho que é realmente isso que a Amanda falou aí. E como eu falei no começo, né, a gente está nessa é algo é uma cacofonia muito grande, né, na rede social que você pega e vê de tudo. Como o Matheus falou, você não vê só a coisa dos seus amigos, você vê de empresa, tal, tudo mais. E assim como, vai, vou colocar aqui no mundo real, vai no mundo físico, você precisa de uma estratégia para divulgar, seja onde vai colocar seu banner, o que vai estar escrito no seu banner, no seu folder. Tem uma estratégia aí, onde você vai colocar, o que as pessoas estão fazendo quando verem o seu banner, verem a sua propaganda. No caso do Instagram ou qualquer outra rede social, é a mesma coisa. Você também precisa de uma estratégia para não só para se destacar no meio de tantas outras coisas, mas também atingir o público correto. Então, Amanda, eu gostaria que você falasse um pouquinho desse papel da estratégia no social media. Hoje, rede social, principalmente voltado para marcas, né, que é o que mais a gente trabalha hoje na máquina, é 100% na verdade estratégia. Se você não tem uma estratégia, você está trabalhando no escuro. É como se você tivesse literalmente tateando as coisas e se você acertar um copo d'água, ok, ou você pode quebrar esse copo e esse copo vai te cortar. Então, assim, tudo tem que ter estratégia, porque senão você vai perder dinheiro, mesmo que não seja um dinheiro direto como mídia paga, por exemplo, aonde você está aplicando um dinheiro direto. Então, hoje, tudo que você faz tem um propósito. A gente vê muito claro isso, né? A gente que trabalha com isso vê muito claro quando a gente olha um influenciador e vê a forma como ele se comunica. Claramente, um influenciador que tem uma renda muito alta e ele fala de uma maneira mais simplista, é o público dele. A forma como ele fala, a forma como ele age, tudo que ele faz é para captar e prender o público dele, que pode ser e aí, né, vai determinado conforme aquilo que você aplica. Então, para a marca também é muito isso, se você, quer falar com pequenas empresas, se você quer um pequeno empresário, a gente não precisa ser complexo, técnico e falar coisas difíceis, porque ele não vai entender, ele nem vai entender que aquilo é um problema para ele.
Então não vai fazer sentido. Então isso já faz parte da estratégia, você tem que ter uma comunicação adequada para o seu público. Se você está falando se você vai fazer um post de marca, não adianta você fazer um post de marca e esperar que ele vai viralizar, ele não vai viralizar. Porque você está falando de você, e rede social é sobre falar do outro, não é sobre falar sobre você. Então, é aí que você vai pegando as nuances e entendendo para fazer uma estratégia que seja condizente com a marca e que consiga dar bons resultados. Perfeito. E, Matheus, para eu ter um post bacana, eu posso pedir para você só uma arte bonita e tá tudo certo ou não? Como é que funciona na parte de criação de design? Cara, aqui pro meu lado, né? Na verdade, eu e a Amanda, a gente trabalha muito em conjunto, porque é sempre a estratégia e a execução, né? No caso, falando sobre as artes. Eu acho que tem até um ponto, né, sobre inteligência artificial, que eu vejo hoje em dia muitas artes que são idênticas, sabe? Tipo, o cara que tem um Instagram que ele vende algo de comida, para o cara que tem algo que vende cosmético e a arte, tipo assim, é a mesma, sabe? Só que o que muda é só o que está escrito, entendeu? Então, tipo, eu acho que nesse caso vira só mais um, né? E não dá para a gente fazer uma coisa, tipo, sem ter uma estratégia por trás, né? Porque senão é mais uma coisa que vai aparecer ali no feed, a pessoa vai rolar, não vai ver, não vai performar, não vai vender e só vai trazer problema e vai acabar perdendo tempo, né? Que eu acho que ultimamente as pessoas veem a inteligência artificial, né, realmente como algo que vai acelerar ali o processo, né? Porque é tão rápido, você já só coloca um prompt ali, já tem a arte pronta. Porém, eu acho que as pessoas que são leigas assim no assunto, né, que não é da nossa área assim, né, de marketing, acha que está tudo bem, mas é uma perda de tempo, entendeu? Então, ao meu ver, tudo tem que ter estratégia. A gente não pode fazer nada de qualquer jeito. Às vezes um detalhe, uma cor, o impacto que vai trazer isso a pessoa na hora que a pessoa olha assim, né, bate o olho, é o que faz toda a diferença. Que nem falando que o Matheus comentou da gente se complementar. E é exatamente isso. Quando você entende, por exemplo, igual eu falei, com quem você está comunicando, se eu vou falar com pessoas, com empresas, de grande porte, eu vou ter uma comunicação X. Eu não posso ter uma comunicação infantil voltada para esse público, porque não vai conversar. Então, vai ser desperdício de tempo e Hum. de dinheiro de todo mundo. Então, tudo isso entra dentro da estratégia, desde o que a gente, do público que vai ser atingido, com quem a gente está falando, como a gente está falando, e isso tudo reflete até na hora de escrever a copy de um post, até o Matheus, elaborar os criativos e escolher qual vai ser se vai ser necessário um degradê ou não, se vai ser um visual mais clean, se a gente pode carregar mais, enfim, tudo isso engloba a estratégia. Não, muito legal que o Matheus colocou da inteligência artificial. Eu, num grupo de um condomínio aqui, tem uma vizinha que ela faz pano, né? Uhum. Aí ela fez uma arte em IA para fazer tipo um folder, assim, para jogar no grupo lá do WhatsApp. E eu estava precisando de pano de limpeza mesmo. Aí eu falei, legal, depois eu vou pegar, ver e comprar tal. Só que daí uma galera aproveitou para colocar o que vendia e tinha um cara que ele tava vendendo porta-figurinha de Copa. E era, como o Matheus falou, era a mesma coisa, a mesma arte. Mudava só no meio, que ao invés de ser paninho, era o figurinha da Copa. E, assim, na hora, eu até me perdi. Quase que eu compro o negócio de figurinha. Quase que eu mando o WhatsApp O pra pessoa suporte de errada. figurinha achando Porque que era tava pano. idêntico, tava idêntico. Posto de gasolina, tá idêntico à lanchonete, tá bizarro. Mas aproveitando, então, que o Matheus deu início ao gancho na inteligência artificial, na parte dos criativos, na parte da estratégia, Amanda, o que você vê que mudou? Como é que a inteligência artificial está atuando agora no social media? O, a IA, ela ajudou muito a gente a acelerar processos que eram pequenos e invisíveis, e isso foi bom, mas achar que você pode colocar uma, uma ideia, né? Eu quero atingir o público X. E aí joga na inteligência artificial e ela vai te dar um relatório. Só que muitas vezes eu fiz, porque eu já fiz testes para saber até onde ela ia, ela não consegue pegar as nuances que existem em volta, né? Então, tá, eu quero atingir esse público, mas
a pessoa esquece que ela tem que aprender a comunicar, como que ela está comunicando, com quem ela está falando, por que que ela vai falar isso, qual que é o melhor, formato que ela vai fazer isso, e sustentar também, né, porque a IA vai te dar um mundo fantasioso, né, um mundo ideal, mas ninguém vive no mundo ideal, né. Então, ela não consegue pegar o que vem pelo caminho, assim, que é o que quem tem estratégia, quem sabe o que está fazendo, já vai cortando ali no meio do caminho. Então, eu uso para agilizar processos básicos, hoje é uma ferramenta que a gente usa bastante na máquina, porque eu acho que hoje a gente não tem como fugir da IA, né, ela é aprender a lidar com ela no nosso meio, e você tem que ter expertise, você tem que entender, você tem que saber o que você está fazendo. Senão, você só está recolhendo um monte de dados. Uhum. Então, quando você tem a inteligência, que é igual os meninos de mídia também falam, se você só sabe apertar botão, é isso, você vai ficar junto com a IA. E aí, eventualmente, você vai ter que vender o almoço para comer a janta para conseguir trabalhar. Agora, se você tem o entendimento da do porquê daquilo, né, porque não é só também você entender de rede social, você tem que entender de negócio, você tem que entender de construção de marcas, você tem que entender de branding, você tem que entender de várias coisas, para além daquele produto que você está fazendo, né, porque social ainda é assim, além de eu entender tudo que a minha área faz, eu preciso entender o que o cliente faz. E é isso que diferencia um estrategista de uma pessoa que está ali só perguntando quantos carrosséis ela precisa fazer por Sim. mês. E você, Matheus, como é que está sendo sua experiência com inteligência artificial aí na parte de criação e design? Cara, é até engraçado, porque quando não existia, assim, o designer ele era o rei, né? Aí quando veio a inteligência artificial, eu acho que o primeiro pensamento é tipo, cara, eu vou perder meu emprego, sabe? Eu acho que todo designer teve esse pensamento no começo. Porém, eu acho que a inteligência artificial hoje acho que é mais uma ferramenta que a gente tem, né? Realmente para acelerar o processo, para você ter boas ideias, né? Até de para poder elaborar alguma coisa, entendeu? Porque, cara, o que é mais normal para o designer hoje em dia é bloqueio criativo. Às vezes o cara acorda, tá com uma ideia na cabeça, só que não consegue fazer isso acontecer. E eu uso muito inteligência artificial para isso, né? Para me dar um norte, sabe? Tipo, para eu poder ter algumas ideias de como executar esse plano que eu tenho, né, na cabeça. Eu converso muito. Porém, uma coisa que a Amanda falou é verdade. Não adianta nada você usar a inteligência artificial sendo que você não sabe o que você vai fazer, entendeu? Você tem que entender o mínimo do que você está perguntando para a inteligência artificial, entendeu? Então, eu uso muito para isso. Não sou dependente, né? Eu não uso 100% hoje em dia, mas eu acho que realmente é algo para ajudar a gente. Eu acho que não é algo que vá substituir a gente, porque eu acho que é muito falho ainda. Eu acho que muitas coisas são repetitivas, sabe? Os resultados são o mesmo, mas eu acho que é uma ferramenta aí realmente para ajudar a gente aí na nossa área. Perfeito. Bom, pessoal, agora vamos fazer uma brincadeira aí de enxergar o amanhã. Na experiência de vocês, vocês pegaram aí toda essa evolução que teve das mídias sociais, mais a questão de inteligência artificial. Se vocês tivessem que falar um pouquinho como vocês acham que vai ser um futuro próximo do social media. Amanda, o que você diria que seria? Eu diria que as pessoas precisam realmente entender, para trabalhar nessa área, né, voltada a marcas, entender sobre negócio. Acho que, branding está muito atrelado à rede social. Se o profissional social media fica só nessa história de post e trabalhar diretamente com uma coisa bem rasa, assim, realmente não vai ter muito futuro na área. Eu acho que o social ele vai integrar outras plataformas, eventualmente, como a gente já viu também a morte de algumas redes sociais. Nada é um terreno muito seguro, mas hoje é o que a gente tem que é o que a gente tem que trabalhar, porque a visibilidade hoje está nas redes, seja no Instagram, TikTok, YouTube, afins. Mas eu acho que se aprofunde, aprenda sobre negócios, aprenda sobre construir uma boa marca, aprenda para além de só fazer um bom post.
Eu acho que agora você já precisa fazer isso, para ser bem Uhum. honesta. Mas a longo prazo, aí, para os próximos 5 anos, realmente, se aprofunde e aprenda mais sobre as áreas ao redor que talvez, não que a gente migre, mas vai estar muito mais atrelado ao nosso trabalho. Perfeito. Matheus? Cara, eu concordo aí com a Amanda. Eu acho que num futuro próximo aí as coisas vão estar muito mais avançadas. Até esse comentário que eu fiz, né, sobre ser muito repetitivo as coisas, eu acho que daqui a um tempo isso vai ser corrigido, isso é certeza. E acho que vai estar muito mais avançado. Eu acho que para a gente cabe estudar, né, cada vez mais, entender, para a gente se atualizar aí no meio para não ficar para trás também, entendeu? E usar essas ferramentas aí para a gente poder progredir e estar de acordo aí no tempo, né? Acho que é isso. Perfeito. Bom, pessoal, para finalizar de toda essa nossa conversa, eu gostaria que cada um de vocês falasse em um tweet. Vai, eu tô antigo, né? Mas é que tweet é uma palavra boa, o X não tem Tudo nenhuma bem, eu sou palavra. muito saudosista com É. relação a isso. Então vamos lá, em um tweet aí, 140 caracteres, eu vou pedir para cada um de vocês falar uma frase que meio que dê uma resumida ou pode ser uma dica dessa nossa conversa. Começando por você, Amanda. Eu acho que para social media, rede social, para quem quer entender um pouquinho mais, inclusive, para entender como essa rede funciona, não se apegue a conteúdos virais e trends. Isso é uma jogada muito pontual na vida de um social media. É, construir uma base com uma comunidade forte, para mim, eu considero um dos pilares mais importantes de uma rede social para uma marca. Porque assim ela vai ter uma base forte e duradoura. Perfeito. Matheus? Cara, eu acho que falando da minha área, né, para quem quer migrar para essa área, eu acho que tem que entender que design não é só fazer arte bonita. Acho que sempre tem que ter alguém para trabalhar em conjunto, né? Igual a gente está falando eu e a Amanda aí, né? Ela faz ali a estratégia, eu executo. Eu acho que tem que ter muita humildade também, né? Para para entender, né? As coisas, igual a Amanda me manda os trabalhos para fazer. Muitas vezes eu pergunto, muitas vezes eu realmente não sei. Pergunto para o Alan também as coisas. Eu acho que para funcionar esse trabalho tem que ser assim. E a pessoa tem que entender realmente que não é fazer algo bonito, mas tem que ser estratégico, né? Tem que ser estratégico e para cada cliente é um jeito, é uma forma. E eu acho que tem que ser dessa forma, porque design, além de imagem, é muita comunicação também, né? Então, acho que do meu lado é isso. Perfeito, pessoal. Muito obrigado pela conversa. E se você curtiu o papo e quer saber mais sobre essa área, faz o seguinte: segue a máquina lá nas redes sociais que vai ter muito conteúdo desse tipo para você, tá bom? Até a próxima.